Olá, telespectadores da TV Nova. Hoje estamos com o Cabo Wesley, que faz parte da Polícia Militar Rodoviária. E ele vai contar um pouquinho para nós a respeito de uma mudança recente, que é a respeito do uso, das cadeirinhas nos carros, quando você for carregar seu filho, algum parente, algo nesse sentido. Cabo Wesley, qual que foi a principal modificação, a referente a esse dispositivo? Olha, com a Lei 14.071 de 2020, ela trouxe algumas alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Dentre elas, trouxe essa modificação do transporte de criança menor de 10 anos em veículo automotor. Uma das principais mudanças que teve foi que, na antiga legislação, o legislador ele atentou somente para a idade da criança. Agora, com essa nova legislação, eles atentaram tanto para a idade da criança como a altura dela também. Ou seja, a legislação ela vai levar agora dois requisitos em conta. A idade da criança menor de 10 anos e a criança que não atingiu 1,45 m. Ou seja, essa legislação vai ser aplicada tão somente para criança menor de 10 anos e que não tenha atingido 1,45 m de altura. Cabo Wesley, e dentro dessas alterações, quem é alcançado? Neste caso, é todo veículo automotor, por exemplo, não só veículos particulares de cidadãos, mas também, por exemplo, Uber, táxi, eles também são alcançados pela legislação ou não? Alguns veículos são dispensados o uso desses dispositivos de retenção da criança. Quais são eles? É o veículo de transporte de pessoa ou passageiro coletivo, ou seja, o ônibus, a van, veículos escolares também estão dispensados, veículo que exerce atividade remunerada de transporte de passageiro individual, aí que é uma novidade, que a antiga legislação dispensava tão somente o táxi. Agora, com essa nova legislação entrando em vigor a partir do dia 12 de abril de 2021, também vai ser dispensado o uso desse dispositivo, o Uber. E veículos também que o peso bruto total dela é acima de 3.500 quilos. E também há de ressaltar, tanto o Uber como o táxi, ele só é dispensado esse uso do dispositivo se ele estiver com efetividade realizando o serviço. Ou seja, se o proprietário do táxi estiver passeando com seu filho, com um familiar ou com amigos que não esteja prestando o serviço efetivamente, aí ele está obrigado a usar esses dispositivos de retenção da criança. A gente sabe que é prático, de às vezes alguns pais também, crianças às vezes que têm acima de 7 anos, eles têm o hábito de carregar no banco dianteiro, até sem o dispositivo. É permitido? Como que fica essa situação? Em regra, não pode transportar criança menor de 10 anos e que não tenha atingido 1,45 m de altura no banco dianteiro. Só que há algumas circunstâncias que é permitido sim. Quais são essas circunstâncias? Por exemplo, o veículo ele é dotado tão somente dos bancos dianteiros. Por exemplo, uma caminhonete de cabine simples, uma Pampa, uma Saveiro. Aí nesse caso, pode sim estar transportando a criança no banco dianteiro com o devido dispositivo de retenção. Outro exemplo também que pode, quando a lotação das crianças excederem o banco traseiro, por exemplo, um veículo que cabe 5 pessoas, contando com o condutor, vai transportar 4 crianças. E no banco traseiro é sabido por todos nós que cabem tão somente 3 crianças. Então, nesse caso, eu vou deixar uma criança para trás? Não, uma dessas crianças poderá ser transportada no banco dianteiro do veículo. E também outra circunstância que é permitido, por exemplo, o veículo é dotado originalmente no banco traseiro tão somente dos cintos de 2 pontas.
E é sabido também por nós que o cinto de 2 pontas, ele não é tão eficaz como o de 3 pontas. Nesse caso, o pai ou a mãe pode estar colocando a criança no banco dianteiro, com o devido dispositivo de retenção. Mas ele pode ser, se por um motivo desses, né, eu ter que transportar ele no banco dianteiro, eu posso? Ou tem a questão da idade? Dentro dessa circunstância que eu falei, pode sim. Por exemplo, você vai transportar 4 crianças. Aí sim, no banco traseiro cabe só 3 crianças. Aí sim, uma das crianças poderá ir no banco dianteiro. Independentemente da idade. Independentemente da idade. Outra questão que eu acho que vai chocar bastante com a dúvida da população é a questão de que desde quando que vai entrar em vigor, né, esse dispositivo, se já é que já não entrou. Porque muita gente às vezes, né, com essas alterações, às vezes tem um dispositivo que não é adequado para aquela criança. Então eles, em tese, teriam que ter um tempo, né, do vacatio legis para poder tá adquirindo um dispositivo novo. Como que funciona? Certo, a resolução ela já foi publicada e já se encontra no site do Denatran. Contudo, ela só vai entrar em vigor a partir de dia 12 de abril de 2021. Ou seja, até essa data o que vale é a antiga legislação, ou seja, não vamos atentar para o peso e nem a altura da criança. Tão somente a partir do dia 12 de abril de 2021, aí sim vamos a ter a idade da criança, o peso e a altura.